Olá, bem-vindos demais a essa primeira aula, que é Desafiando o Destino. Bem, eu tinha falado um pouco sobre o líder, e quando a gente fala o líder, eu lembro eu mesma, muitas vezes nessas leituras, nas minhas considerações, eu pensava, pô, mas é só muito masculino, só para o homem, né? E aqui vem um detalhe que eu acho muito legal em relação à Odisseia. A maior parte dos historiadores acreditam que, especialmente esse poema, Homero teve uma incrível colaboração de suas duas filhas. Então aqui vem um ganho, né? Esse poema, ele traz bastante a força da complementariedade, porque a gente tem elementos femininos e masculinos se juntando e por isso uma construção em termos de arquetipo tão forte, né? E é legal a gente ver elementos, né, de Alfa, Ulisses, buscando Ômega, e quando a gente olha Penélope tem um quê disso, então é um pouco a ligação terra e céu, e isso é muito bacana. Então, dito isso, né, que eu acho que é um estímulo importante, não importa se você é um homem, se você é uma mulher, mas se você tem a audácia, a coragem de exercer a liderança, sem dúvida, esse poema pode te ajudar em inúmeros insights e reflexões. Bem, então, só retomando, como começa a jornada de Ulisses? Então, Ulisses está lá, terminou a guerra, 10 anos em guerra, não é qualquer guerra, 10 anos em guerra, e quando ganha, Ulisses tem essa sensação de uau, né? Consegui. Eu entreguei, eu fiz uma grande entrega, né? Eu cheguei lá, eu atingi o resultado que eu queria. E tinha muito dele nisso, porque foi através das artimanhas que ele bolou, dizem que inspirado por Atenas, que ele construiu o cavalo e dentro dele fez todo aquele sortilégio, né? De esconder o exército inteiro e depois conquistar a Troia. Então ele tinha tudo para sentar e comemorar e ficar ali, né? Usufruindo agora dos tesouros de Troia, tudo era dele, as mulheres que ainda estavam vivas, ele podia adotar a criança se ele quisesse, começar a chamar de seu, né? Mas ele pensou, e isso é um dos grandes desafios de Ulisses, ok, eu cheguei lá, mas o que é lá? Isso tem a ver comigo? É aqui mesmo que eu quero estar? Você mesmo deve conhecer pessoas que às vezes levam uma vida inteira e chega no final e fala, cara, eu não realizei o que eu queria. Ulisses para no auge das suas conquistas e pensa o que tem significado para mim. E isso acaba levando ele de volta ao lar. E essa volta ao lar, pessoal, tem muito a ver assim com volta às minhas raízes, volta ao que eu achava que era importante, que foi me passado em termos de valores. Pô, Ítaca é a terra dos meus pais, terra dos meus avós, terra dos meus ancestrais, né? É mais ou menos como você no auge do seu profissional parar e se perguntar, ok, é esse caminho mesmo que eu quero seguir? Agora que eu já tenho resultados, eles têm a ver, todos eles, com os talentos, com o legado que eu quero deixar? Repara, não é uma pergunta fácil de ser respondida. Você, como eu, a gente conhece pessoas que nunca fizeram esse tipo de pergunta. E Ulisses, e o líder, ousa fazer. E quando ele faz, ele se remete primeiro a isso, não, aqui não é para eu estar. É o que ele pensa. E aí ele ainda remete também à sua esposa. E Penélope aqui tem um quê desse chamamento espiritual. Penélope, dizem, era uma mulher lindíssima, né? E Ulisses devia estar sabendo de tudo. Mas, como ele estava 10 anos fora, uma mulher jovem e linda, havia inúmeros pretendentes que ficavam na casa de Ulisses, onde estava Penélope, tentando assediá-la. Vem cá, casa comigo. Ulisses, o teu marido, não volta nunca mais, meu amor, né? E você, uma mulher jovem, tem que se decidir com quem de nós, eram vários, você quer casar? Mas tal como nossa alma, essa ideia desse nosso potencial que quer se desabrochar, e é isso que simboliza a Penélope, ela é fiel a nós, como ela é fiel a Ulisses. O nosso potencial nos aguarda, anseia para que nós nos dediquemos, a gente, enfim, estabeleça como métrica entregar
realizar o nosso potencial, fazer algo inusitado. Por isso tem um quê de empreendedor no Ulisses. Ele quer entregar aquilo que é único dele e ele começa a reunir coragem para isso. Então Ulisses pensa também nessa sua contrapartida, aqui representada por Penélope. E ainda mais, ele pensa também no filho, Telêmaco. Ulisses tinha um filho, jovem quando ele saiu. Agora já é um rapaz feito. E Ulisses pensa, cara, o que são os filhos? Os filhos são mais uma oportunidade da gente servir. É algo de nós que a gente entrega ao mundo. O que das suas coisas que você já fez, você ainda quer terminar assim, sabe? Aqueles projetos no meio do caminho que a gente solta, começa outra coisa. Não, peraí, o que disso eu quero acabar? Vê que são pensamentos pouco comuns. E Ulisses ousa tê-los. Ele pensa sobre suas raízes, seu propósito, seu legado. Ele olha para a sua contrapartida, essa coisa da nossa espiritualidade, a minha entrega. Eu estou bem se eu morrer agora. Entreguei tudo que eu queria. Né? Minha vida tem o significado que eu quero que ela tenha. Aquilo que eu acho que é meu talento, eu trabalhei ao máximo que pude, fiz a minha melhor entrega. Em algum momento, e isso só pode acontecer depois que a gente já tem uma certa estrada, então também se você está no emprego, ou se a sua empresa não chegou onde você quer, não se incomode, porque você tem histórico. É só quando a gente já tem um histórico, mesmo que sejam coisas que não me agrada tanto, mas agora você sabe o que não te agrada tanto. Sem fazer, sem entrar em ação, a gente nunca descobre, né? E tem um trecho da Bíblia que eu acho bem engraçado quando ele fala, a gente nunca começa trabalhando na nossa terra, né? A gente não começa arando aquilo que é nosso, você necessariamente começa na guerra de outro, né? Tipo Ulisses, ele começou na guerra de outro, mas agora ele se conhece mais, ele confia mais em si. Precisa-se de um bocado de coragem, pessoal, para dar a nossa cara a tapa, né? Falar dos nossos sonhos, falar daquilo que realmente tem significado para a gente. Eu li um livro que é muito, muito simpático, Casas Bahia, do Samuel Klein. Samuel Klein que fundou Casas Bahia. E ele começou como mascate, né? Acho que era na região do Brás, em São Paulo, vendendo de porta em porta. E quando ele abriu a primeira loja, disse que era muito comum no final do expediente ele fechar a loja, chamar os funcionários dele, sentar assim no meio-fio e começar a falar sobre o seu sonho, como ele via Casas Bahia no futuro. Como que seria importante? Seria mais uma loja. Eles iam conseguir atender ainda mais o seu cliente. Esse cliente, né? Classe C, classe D, que tem dificuldade de comprar as coisas, mas tem sonhos grandes e que eles ainda iam conseguir ofertar esses sonhos de um jeito que eles iam conseguir comprar. E todo mundo ia conseguir atingir seus sonhos realizando uma Casas Bahia maior. Esse foi o próximo passo de Ulisses. Agora que ele sabia mais o que tinha significado para ele e o que não tinha, Ulisses teve a consciência de que, olha, eu não volto para aquela minha ilha sozinho. O mar Mediterrâneo é um espaço muito, muito perigoso. Eu preciso dos meus companheiros. Assim como, né, Samuel Klein sabia que ele precisava dos seus funcionários. Ninguém cresce só. Mas a maior parte de nós, seres humanos, não para pensar sobre, então, o que eu vou sonhar para amanhã? A gente vai levando um dia atrás de outro. Então, quando Ulisses, e isso é importante, o líder, ele poderia simplesmente falar, pessoal, eu quero que faça desse jeito. Não, é para tratar assim, é para seguir assado. Vamos embora, né? Ulisses terminou lá a guerra, eu sou, né, o astuto, o chefe aqui mais reconhecido, valorizado. Bora, galera, quem veio comigo, volta, né? Mas ele não fez assim. Falou, não. Quero que vá comigo quem se identifica com o meu propósito. Eu quero convencê-los. Então ele começou primeiro sondando, né? E aí, pessoal? Estamos aqui, 10 anos de guerra, e Ítaca tá lá, né? Vamos voltar? Né? E aí houve aquele silêncio, né? Constrangedor. Comum esse silêncio. Quando você estabelece um projeto, quando você fala de algo futuro, é comum o silêncio. E aí surge sempre um mais corajoso, né? Como assim voltar? 10 anos,
ralando do lado de fora dessa muralha, agora que a gente ganhou, tudo que está aqui é nosso, né? A gente pode escolher o pedaço de terra que a gente quiser de Troia, que é nosso, você quer voltar. Aquela ilha, mas ela fica, eu até me esqueci. E aí Ulisses para e fala, tem muitos anos aqui, né? E a nossa ilha é longe, é verdade, né? No entanto, ela era linda, né? Vocês lembram disso? Sim, ela é um pôr do sol encantador, né? O mar numa tonalidade única na nossa ilha. E eu lembro também dos vinhos. Quem lembra dos vinhos? Alguns já, eu lembro e tudo. E é curioso, né? Nossa ilha pequena dava ali vinhos maravilhosos. E alguns eram casados. E Ulisses falou, e vocês lembram ainda das nossas esposas? E alguns pararam e lembraram, né? Já tinha anos que já não lembravam mais, no início lembravam muito e depois, 10 anos, né? Lembraram. E outros ainda filhos. Todos esses elementos que de alguma forma vinculam a raízes, valores, né? Ali vem, e é nesses vínculos que nossos valores são muito trabalhados. Ulisses queria, na sua empreitada, pessoas que tivessem valores como os dele. Alguns decidem não partir, mas outros começam a sentir. Ulisses faz uma conexão emocional com o propósito de regressar a Ítaca, e muitos decidem partir com ele. Essa é uma interessante forma de fazer seleção das pessoas que a gente quer conosco, num projeto, na empresa, por valores. Porque o conhecimento técnico você facilmente vai conseguir passar depois, mas valores, conexão emocional com o seu propósito é muito mais difícil você passar. Então Ulisses demonstra um primeiro ato de bastante peculiaridade do líder. O líder busca pessoas que sonham o que eles sonham. Busca pessoas que têm valores parecidos com o dele. Por isso ele vai sondando, ele quer saber quem iria com ele. E muitos quiseram retornar com ele. E esse é um passo importante. Fazer a seleção das pessoas para estar com você, principalmente se for sócio, é muito importante que você escolha por valores. Quais são as pessoas que se identificam com o seu sonho, que têm valores similares? Eu lembro uma vez que eu li um empresário comentando o seguinte, e era um empresário muito bem sucedido num livro, O que eu gosto, se eu soubesse, é o nome do livro. E fala o seguinte, tem vários empresários de sucesso aqui no Brasil comentando o que eles gostariam de saber 25 anos atrás. E eles comentam algo que eu duramente aprendi na minha vida. Mais vale um mau negócio com bons sócios, e bons sócios aqui, pessoal, é assim, valores comuns aos seus, principalmente honestidade e integridade, do que um excelente negócio com maus sócios. O excelente negócio vai minguar, vai virar um péssimo, de uma enorme dor de cabeça, e o mau negócio é capaz de você conseguir endireitar se você tiver bons sócios. Então, o que eu mais aprendi e faço hoje é, primeiro, antes de ter sócios firmes, fazer pequenos projetos, para dar tempo de eu sondar valores. Porque valor é aquilo que vai transformar qualquer projeto num ótimo projeto, qualquer negócio num ótimo negócio. Mas para isso você tem que ter certeza que você está com os companheiros certos no barco. Então isso Ulisses brilhantemente faz. Então, estava feito, né? Mas tem mais um pequeno detalhe logo no início da nossa primeira aula. Os deuses já sabiam, e os deuses do Alto do Olimpo, né? Os deuses gregos eram muito numerosos, né? Zeus, Artemis, né? Palas Athena, Hermes, Hera, meu Deus, né? Que panteão enorme, né? E eles olharam assim lá do alto para Ulisses e mais um humano com um sonho. Normalmente esses sonhos dos humanos não dão em nada, porque eles são vencidos por duas grandes forças. O esquecimento, os deuses comentando. Não sei porquê, né? O humano quer uma coisa hoje, outra amanhã, outra depois de amanhã, e aí são tantos desejos que nunca dá em nada. Ele esquece logo do primeiro, do segundo, eles são muito numerosos. Então, esquecimento era uma força. Pense sobre isso, do seu dia a dia. Agora, quando a gente vai falar sobre, né, sobre propósito, legado, pense poucas coisas, tenha
foco assim, 2, 3 projetos. Se é a sua empresa, como você a vê, mas uma visão clara, específica. E mesmo na sua empresa, minha experiência, vale a pena você ter 2, 3 projetos, ações fortes que você quer encaminhar. Mais do que isso, você vai esquecer. Anote. Registre isso, comente todos os dias, né? Tenha rituais, como eu achei lindo o ritual, né, do Samuel Klein, de sentar e conversar. Ele estava conversando sobre essa visão de futuro. Ele estava vencendo a força do esquecimento. Essa é um dos obstáculos que os humanos enfrentam. Mas os deuses sabiam que ainda tinha mais um obstáculo. Usualmente, os deuses comentam, os homens têm muita autopiedade. Não sei por que eles só olham para o que dá errado. E aí eles ficam tanto lambendo suas feridas, com tanta pena de si mesmo, que aí para evitar novas dores, obstáculos, eles acabam desistindo dos seus sonhos, dos seus propósitos, dos seus objetivos. Veja que curioso. Eu lembro que eu fiquei surpresa uma vez vendo sobre um estudo relacionado à nossa biologia. O cérebro, de verdade, biológico, guarda mais aquilo que deu errado do que aquilo que deu certo. Então, tudo aquilo que a gente passa, que nos causa dor, tristeza, né? Ou seja, você tentou e deu errado. O cérebro guarda. Ai, meu Deus, né? Desde uma queimadura, um corte. E isso, pois é, tem um fator de autopreservação. A gente precisa saber, olha, quando eu pulei de uma altura acima de tantos, né? Deu muito errado, eu torci o pé, aconteceu. É legal, é importante. A gente tem que guardar um pouco a dor, né? Até mesmo para a gente ser mais precavido, isso facilita para a gente planejamento, é porque deu errado, aí a gente planeja, né? Não porque a gente gosta. Então veja que a gente tem que ter consciência de elementos que vão contra nós. Nesse caso, a autopiedade vai totalmente contra a gente. A gente se preserva tanto que não vou arriscar, eu logo crio, né, desculpas verdadeiras para não entrar em ação. Porque quando eu ouso ter um objetivo, eu quero realizar isso, eu quero colocar esse produto no mercado, ou eu quero atingir tal posição na hierarquia, ou trabalhar em tal lugar, e para isso eu vou fazer toda essa estratégia, é claro que vão surgir obstáculos. É claro que vai ter muita coisa que vai dar errada na nossa estratégia. E aí eu vou sentir, né, pesar, dor, medo, né, constrangimento. Todos esses sentimentos são ruins, mas eles fazem parte do caminho. Então o líder cedo desenvolve essa percepção que chegar vai ser legal, mas é mais importante ainda ter uma boa marcha. Marcha é a gente entender que se eu cair, tudo bem, eu levanto e ando de novo. Se eu cair, tudo bem, eu levanto e ando de novo. E é isso mesmo que está a alegria, que está um dos ganhos do caminho. Tá entendendo? Então essa forma de olhar o mundo e olhar a própria vida, cedo a gente tem que ir cultivando. Então observe que realmente os deuses do Olimpo eram muito sagazes, né? São forças poderosas, concorda? Tanto o esquecimento quanto a autopiedade. E é imbuídos desse propósito, né, e desse conhecimento que a jornada do nosso herói começa. Então ela começa quando ele se desperta, quando ele reflete sobre a vida e busca propósito. Depois ele junta uma equipe, né? Parceiros, sócios, colaboradores, né? Pessoas que pensam como ele. E aí ele inicia essa jornada. Eu te convido agora para acessar a atividade 1 e fazer um pouco essas reflexões, né? O que tem de propósito? Quais são os seus valores principais? Você acredita que tem feito a entrega que é a que realmente, se você morre agora, você tem uma história para contar? O que mais você quer realizar? Tá tudo caminhando bem conforme você acredita? Que às vezes a gente está numa uma atividade, mas é uma atividade que tem muito a ver com a gente, que está tudo indo bem, né? Então, puxa, mantenha o ritmo, né? Em relação à sua espiritualidade, a essa coisa dessa conexão, desses talentos que eu estou fazendo essa minha melhor entrega, isso é legal. Aquilo que eu quero cultivar, que eu ainda quero lapidar, eu estou trabalhando também? E por último, como você lida com essas duas forças, o esquecimento e a autopiedade? Bem,
responda, envie seus comentários e depois eu te convido para a aula 2. Nessa segunda aula, a gente vai trabalhar a primeira parada de Ulisses e ele chega na Ilha dos Ciclopes. Nos vemos lá. Um grande abraço.